Tá? Hoje eu preparei, então, uma pequena revisão dos nossos conceitos, tá? Do que a gente já estudou. Como é que a gente vai fazer essa revisão? Eu vou falar algumas coisas, algumas dicas inicialmente para você sobre a aula virtual, tá? De como vai funcionar agora nessa segunda parte. E depois eu vou refazer os exercícios da nossa avaliação. Vou fazer o passo a passo, vou mostrar como é que eu queria que vocês tivessem feito para mim, tá? E aí depois vai fechar a aula, tá? Vai ser basicamente isso. Uma coisa que é importante, tá, pessoal? Eu estou esperando para chegar algumas coisas aqui em casa. Possivelmente pode ser que chegue durante a aula. Se chegar, eu vou pausar aqui. Vocês me deem 5 minutinhos e eu volto, tá? Então vocês não se esqueçam, não se esquentem que eu volto, tá? Caso eu precise sair. Porque eu nem ensinei meus gatos ainda a abrir porta, tá? E nem atender as pessoas. Então, por isso que eu posso ter que parar um pouquinho aqui. Mas vai ser coisa leve, tá? Possivelmente até não aconteça isso. Beleza, gente? Então, assim, ó, o que eu quero nesse início de aula aqui? Dar algumas dicas, que eu acho que vai ser importante para vocês, tá? Pessoal, nas aulas de física, é importante que vocês tenham sempre o caderno, calculadora, tá? A minha está sempre aqui do meu lado, ó, caderno, calculadora, caneta, para participar das aulas, tá? Porque senão vocês vão ficar viajando, vocês não vão estar me acompanhando. Obviamente que vocês não irão conseguir. Ó, tem gente tentando entrar lá no sistema. Eu vou dar uma pausada aqui, tá? Mas avise os colegas de vocês que não conseguiram entrar aqui ainda, que com e-mail institucional não precisa pedir autorização para mim, tá? Voltando. Então, caderno, caneta e calculadora sempre em mãos, tá? Estar preparado como se fosse vir para uma aula, tá, gente? Ó, eu me vesti hoje como eu não estou de pijama, tá? É isso que eu quero que vocês façam também. Se vistam, tomem um café, coloquem uma roupa bacana, sentem numa mesa. Não fiquem numa aula deitados, tá? Com o fone de ouvido, porque vocês vão dormir. A minha voz é grave, vocês vão entrar num sono profundo. Eu vou ficar falando aqui, o brilhozinho ali da tela vai deixar vocês com mais sono. Então, se preparem como se fosse ir para uma escola, tá? Essa é uma dica muito importante. Após terminar a aula aqui, ó, fazer um resuminho. Deixa eu pegar minha caneta aqui, tá? Fazer um resumo. Ter a foto ter todo o conteúdo no caderno, porque a gente sabe que as nossas aulas, as nossas avaliações, elas vão ser geralmente com o caderno aberto. Eu não tenho como dizer para vocês, pessoal, não pegue o caderno de vocês para fazer as avaliações. Então, é óbvio que elas serão de caderno aberto. Então, se vocês tiverem todo o conteúdo no caderno, vai ajudar vocês, inclusive, a fazer as avaliações, tá? As avaliações vão ser feitas de que forma? Mesmo estilo, tá? Tem um questionário. Eu não sei qual é o formato que eu vou fazer ainda, se eu vou fazer no Cigar ou se eu vou fazer no Google, tá? Tem um sisteminha lá do Google que eu acho que é muito mais acessível e ele é mais possível que vocês tenham mais facilidade para resolver essas atividades, tá? Não deixar para resolver as coisas de última hora, tá, gente? Não deixem. Nós temos aula na segunda-feira, principalmente as tarefas vocês vão ter que me entregar também na segunda-feira. Se tiver domingo com dúvida e vier me procurar, é domingo, né, gente? Não é certo que eu vá atender vocês. Então, façam durante a semana, um tempo de sobra, tá? Para que se tiver alguma dúvida, eu consiga ajudar vocês a resolver. E, obviamente, aqui, ó, como eu estou falando, procure ajuda dos professores e dos colegas, tá? Sempre tente resolver primeiro o exercício, tá? A dificuldade, ela tem que aparecer. É assim que a gente aprende. Vocês tendo a dificuldade de aprender, tá? Tentar fazer o exercício, isso já é um processo de aprendizagem, tá? Caso não consiga sair do lugar, o que você vai fazer? Procura um colega, procura um professor um colega que já entendeu a matéria, que já conseguiu compreender, que vai te explicar, tá? Não adianta pegar as coisas de tudo feitinho, que não vai adiantar nada, tu não vai aprender nada, tá? Então, vocês têm que tirar as dúvidas sempre, beleza? O que a gente vai fazer? Nessa parte aqui do nosso conteúdo agora, nessa volta, a gente vai estudar essas coisas aqui. Alguém falou alguma coisa? Não? Não, tinha bugado para mim, mas voltou já normal. Voltou. Às vezes a internet vai dar uma oscilada, tá? Se bugar aí, em geral, você me avisa.
A gente vai fazer, então, hoje uma revisão, tá, dos conceitos que a gente já estudou. Depois, nas próximas aulas, a gente vai continuar a estudar MRUV, tá? A equação de Torricelli, que a gente não estudou ainda, tá? A parte de gráficos. Vamos estudar a queda livre e lançamento vertical, tá? Então, essas serão os nossos temas, nossas aulas, até setembro, tá? Até setembro, possivelmente, vão ser esses conteúdos que a gente vai estudar. Se der, a gente começa vetores, tá? A gente vai dar uma estudadinha sobre vetores também. Mas, basicamente, se a gente chegar a isso aqui até final de setembro, a gente já tá legal, a gente já alcançou bons objetivos aí, tá? O que a gente já fez? Eu deveria dar 3 avaliações para vocês. Não sei se eu vou conseguir dar essas 3 avaliações para vocês, tá? O que a gente já fez? A gente já tem uma nota, a gente tem que fazer ainda uma recuperação dessa nota, tá? Eu não esqueci. Vai ter essa recuperação, tá? Vai ser feita ao longo do semestre. E a gente vai ter mais uma nota certamente, tá? Mais uma avaliação. Os trabalhinhos que vocês vão fazendo também ao longo desse semestre também vão servir para incrementar a nota de vocês, mas vai ter aquela avaliação daquele estilo, né? Que vocês vão chegar um dia aqui, numa segunda, e vão fazer algumas tarefas bem definidas, tá? Também está previsto aqui, não sei se vocês lembram, quando a gente estava ainda em regime presencial, que eu falei para vocês da apresentação do experimento, tá? A gente vai fazer a apresentação do experimento ainda. Como é que a gente vai fazer essa apresentação? Ainda tem um slide anteriormente, antes de falar da apresentação do experimento. Aqui sobre a nossa recuperação, tá? Os alunos que estão com média abaixo de 7, eles têm direito a fazer essa recuperação, tá? Vai ser o quê? Vai ser uma atividade no SIGA, questionário, as tarefas, daquele jeitinho. Vai ser um incremento de 3 pontos, tá? Para recuperar a nota. 3 pontos é uma pontuação para qualquer aluno, qualquer nota já vai dar uma ajudada, tá? Maioria, eu diria 90%, que com 3 pontos já atinge a média, tá? Pelas notas que eu acompanhei lá. E o conteúdo dessa recuperação vai ser o que a gente estudou anteriormente, né? Conceitos físicos, unidades, grandeza, notação científica, MRU e MRUV. Até a função horária da posição e da velocidade, não cai Torricelli. Tá? Torricelli é um assunto novo, é coisa nova, é coisa que a gente vai ver aí, tá? Então, vai ser feita essa recuperação aqui, e só com o pessoal que está com a média abaixo de 7, e eu vou informar vocês a data e o dia que vai ser feito isso. Vai ser fora do nosso horário de aula. Nosso horário de aula é esse aqui, segunda-feira às 10h30, como vocês decidiram lá. Beleza? Fechou? Seguimos. Sobre o experimento, tá? Se eu estiver muito rápido, vocês me avisem, tá, gente? Vocês gritem aí, levante o microfone que eu estou ouvindo vocês. Sobre o experimento ele envolve os conceitos do nosso primeiro semestre, tá? Vai ter, então, o experimento sobre MRU, MRUV, lançamento de projetos e movimento circular, que são os nossos conceitos do nosso primeiro semestre. Como é que vai funcionar? Obviamente que vocês não vão conseguir fazer uma apresentação para mim ao vivo, né? Não vou querer que vocês abram um meeting e apresentem um experimento para mim. Não. Como é que vai ser? Vai ser um vídeo, duração máxima de 5 minutos, tá? Então, vocês vão elaborar um vídeo. No vídeo deve ser apresentado os conceitos físicos, o material utilizado na construção do experimento e o funcionamento do experimento. Professor, precisa juntar os colegas para fazer esse vídeo? Não, vocês podem fazer da casa de vocês, cada um faz uma parte do vídeo, um explica, outro mostra o experimento, outro discute a questão histórica desse conceito físico, né? Então, vocês podem se dividir, gravar, e obviamente vai ter que ter um trabalho de edição, né? Como eu sei que vocês são muito tecnológicos, vocês vão conseguir fazer trabalho de edição de vídeo, tem vários aplicativos que fazem isso, é só montar, é coisa simples, tá? Vocês são espertos, vocês vão conseguir, se precisar de ajuda, eu também posso ajudar vocês na parte de edição, tá? Mas é um videozinho de 5 minutos, tá? Apresentando um experimento de física desses conceitos que nós vamos estudar ao longo do primeiro semestre, tá? Eu quero vídeos divertidos, editados, geniais, tá? Coisas boas, tá? Mas não se esqueçam, vocês podem botar piadinha, vocês podem fazer historinha, vocês podem fazer um vídeo bacana, tá? Mas não quero que seja um vídeo desrespeitoso, né? Vídeo com palavras esdrúxulas, etc.
é um vídeo que seja legal e que apresente conceitos de física. Tá? Aí vocês vão usar a criatividade de vocês para mostrar isso. Beleza? Não esqueçam, focar na física. A física é que eu estou avaliando vocês. A criatividade eu também vou avaliar. Mas avaliem a física. Eu vou avaliar sobretudo a física de vocês. 2 experimentos. Os temas, eles vão ser sorteados. Tá? Então, depois a gente vai formar os grupos em um outro momento. Tá? Até pode ser pelo WhatsApp ali, a gente vai decidir essas coisas. E aí eu vou sortear os temas para vocês. E aí vocês vão ter um prazo, obviamente, para montar esse vídeo. O prazo vai ser grande, tá? Vocês não se preocupem, não vai ser uma correria. Vocês vão poder pensar bastante no experimento, montar, editar, tudo bonitinho. E ele vai valer uma nota, um peso legal. É uma boa nota, inclusive, para recuperar pontos, né? Olha lá. Vai valer 4 pontos, tá? Eu não sei se vai valer na terceira nota, porque eu não sei quantas avaliações eu vou conseguir fazer nesse semestre, tá? Mas ele vai ter uma boa pontuação. Então, eu quero coisas legais, coisas bacanas, e eu sei que vocês são criativos para isso. Beleza? Tranquilo? A gente vai falar mais sobre esses experimentos aqui ao longo do semestre, tá, gente? Vocês não se preocupem com relação a isso. Eu vou avisar vocês quando tiver que montar os grupos, quando tiver que fazer os sorteios dos conceitos. Tranquilo? Seguimos. Pessoal, o que a gente vai fazer hoje, então, né? Hoje a gente vai corrigir a nossa avaliação. Então, corrigindo a nossa avaliação, a gente vai fazer uma boa revisão dos nossos conceitos de física, tá? Que a gente começou a estudar ao longo desse primeiro semestre. Obviamente que vocês observaram que durante a avaliação de vocês eu fiz que aparecesse questões de maneira aleatória, né? Então, obviamente que a ordem que vai aparecer aqui não é a mesma ordem que apareceu para vocês nas avaliações, tá? Nesse exercício aqui que está aparecendo para vocês aí já na tela, tá? É um exercício basicamente, ele é um exercício de MRU, tá? E aí a gente vai resolver agora ele aqui passo a passo para vocês observarem o que eu queria que vocês tivessem feito bonitinho para mim, tá? Vamos ler ele aqui, ó. 2 corredores partem de sentidos opostos e percorrem a mesma pista retilínea com velocidades constantes de 5 metros por segundo para o primeiro, e, né, VA, primeiro, e para 3 metros por segundo para o segundo, o VB, tá? Sabendo que os corredores levam 30 segundos para se encontrar, qual a posição inicial do segundo corredor? Eu quero saber aqui, ó, botei até uma interrogação. Aonde que está localizado esse carinha aqui? Para que depois de 30 segundos, eles com essas velocidades aqui, eles se tá caindo a live. Tá caindo? É. Alguém mais tá Pra mim sentindo tinha essa... também parado que eu não escutava mais, mas voltou já. Voltou? Se cair de novo, vocês me avisem, tá, gente? Vocês perderam muita coisa aqui ou não? Não, tava lendo a questão ainda. Tá indo, beleza, então, tá? Qualquer coisa também vai ter a gravação. Acho que na gravação não vai ter cortes. Perder alguma parte muito importante aí, volta na gravação, tá? Bom, pessoal, então nesse exercício aqui ele quer a posição inicial do objeto azulzinho, tá? Como é que eu vou resolver esse exercício? Primeira coisa, sempre montar as funções horárias, né? Ah, professor, como é que eu monto a função horária? Aquela equaçãozinha, ó, S igual a S0 mais velocidade vezes tempo. Equação do MRU, função posição do MRU, tá? O que eu vou fazer? Vou montar a função horária para cada um dos objetos. O primeiro objeto, o S1 aqui, ó, qual é a posição inicial dele? 0. Né? Ele está mais à esquerda, né? Eu posso considerar como sendo a posição dele inicial, como sendo a posição 0. Poderia considerar um outro valor? Poderia. Mas não faz sentido eu botar um valor para incrementar minha conta aqui e deixá-la mais complicada. Então, eu facilito as coisas. Se o exercício não me dá o valor da posição inicial do primeiro móvel, que está lá mais à esquerda, eu coloco em 0. Tá? Coloquei em 0, a velocidade dele é dada no exercício, está aqui, ó, 5 metros por segundo, fui lá e coloquei. E, pessoal, é uma função. Uma função sempre tem 2 incógnitas. Tá? No caso aqui, ó, a posição final e o tempo são as minhas incógnitas. É uma função do tempo, tá? Então, sempre não se esqueçam disso, que uma função tem sempre 2 incógnitas, tá? Para o objeto 2 aqui, ó, o S2.
Eu não tenho a posição inicial dele, porque é o que eu quero descobrir. É o que eu quero descobrir. Menos 3, por que menos? Por que vem esse sinal negativo aqui, gente? Porque olha só, olha a direção que ele está indo. Se um objeto está indo para a direita, aqui, ó, a minha direita, né? Para quem olha para o monitor aqui é a direita, o outro objeto está indo para a esquerda, para eles se encontrarem, né? Só que um objeto tem que estar assumindo valores positivos de velocidade e o outro objeto, para estar indo no sentido contrário, tem que ter valores negativos de velocidade, certo? Então, por isso que eu vou colocar aqui, ó, um sinal negativo. Tá? Esse é um detalhe quando nós temos dois objetos indo em direções opostas. Tá? Um vai ter que ter velocidade positiva e o outro vai ter que ter velocidade negativa. Como é que a gente convenciona isso? Na física, a gente convenciona que todos os objetos que estão indo para a direita, e, ó, eles têm valores positivos de velocidade. Todos os objetos que estão indo para o lado esquerdo têm valores negativos de velocidade. Isso pode ser uma convenção que vocês podem usar em qualquer exercício. Beleza, gente? Seguindo. Qual é a condição de encontro de móveis? Sempre falei isso aí nas outras aulas. As posições finais deles tem que ser a mesma. Então, por isso que eu coloco lá S1 e S2, ó, S1 e S2 como sendo iguais. Porque quando eles se encontram, qual é a posição final deles? É a mesma. Certo? Essa é a condição de encontro de móveis. O que o exercício me diz? Que em 30 segundos eles se encontraram. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou igualar essas duas equações. Tá? Vou igualar S1. Quem é S1? Tá aqui, ó. 0 mais 5t, ó. Coloquei aqui, ó. Quem é S2? Vou botar aqui desse outro lado da igualdade, ó. Bonitinho. Igualei as equações. Professor, o que é esse 30 aqui, que aparece aqui? Pessoal, o exercício te diz que depois de 30 segundos, os objetos se encontram. Se depois de 30 segundos eles se encontram, eu sei qual é o valor do tempo. Eu vou jogar ali. Quem é que eu quero descobrir? O S0 do móvel 2, que é a posição inicial dele que o exercício está me pedindo. Acabou a física. No momento que eu cheguei nisso aqui, acabou a física. O que eu tenho agora? Um problema matemático para resolver. Né? Como é que eu resolvo esse problema matemático? Vou fazer aqui, ó, 5 vezes 30, 150, S02 mantém, né? 3 vezes 30, 90. O que eu tenho aqui? 150 igual a S02 menos 90. O que eu faço com esse menos 90? Passo para o outro lado e quando ele passar para o outro lado, ele vai passar como? Somando, porque ele está subtraindo. Tá lá, ó. 150 mais 90, 240 metros. Então, a posição inicial do móvel 2 era 240 metros. Essa é a resposta do primeiro exercício. Show, gente? Show? Tá? Eu vou seguindo aqui. Se ninguém falar nada, se ninguém apresentar alguma dúvida aí, eu vou tocando, tá? Esse exercício aqui, a gente fez coisas parecidas, inclusive na aula de revisão, né? Que a gente fez um meeting também. Eu resolvi um exercício parecidíssimo, né? São, no caso, eram os dois mísseis. É o exercício do livro que tinha os dois mísseis, né? Nesse carro aqui, são dois móveis de carrinho, são dois carrinhos de rolimã, né? Eles têm as características de acordo com os gráficos aqui, ó. Então, esse aqui é um exercício de análise de gráfico, certo? E se vocês olharem o gráfico aqui, ó, é um gráfico de posição por tempo. Um gráfico de posição por tempo com linhas retas, assim como a gente está vendo, tá? É um gráfico de MRU. Isso aqui é MRU. Eu apresentei essa característica para vocês nas aulas de gráficos, tá? Para quem não lembra, pega o videozinho lá para dar uma olhadinha. Pessoal, o que ele pede na letra A? As funções horárias dos dois móveis. Olha só a cara do gráfico, olha ali, ó. Estão vendo? Os dois gráficos estão subindo de valores. O que isso significa? Significa que eles estão indo na mesma direção. Os dois carros estão indo na mesma direção, só que um é mais rápido do que o outro. E aí vai chegar um momento que eles vão se encontrar. Tá? Um é mais lento e o outro é mais rápido. Quem é o mais rápido aqui? É o azul, né? O que tem a curva em azul é o mais rápido.
Porque ele parte de uma posição de menos 8 metros e encontra o outro móvel lá na frente. Tá? Beleza? Então, se tu fizer as análises e não encontrar que o objeto em azul ali tem uma velocidade maior, tem alguma coisa errada. Só de olhar para o gráfico a gente já observa isso. Tá? Então, o que a gente precisa fazer inicialmente? Obter as funções horárias. Vamos lá. Para determinar as funções horárias, precisamos obter as velocidades dos móveis, né? A gente observa pelo estilo da curva que os dois móveis estão em MRU, como eu comentei agora para vocês. Como é que a gente vai fazer para obter as funções horárias? O que eu preciso de uma função horária? Eu preciso, posição final é igual a posição inicial mais velocidade vezes tempo. Né? Posição inicial do móvel em vermelho eu tenho? Tenho. Olha lá qual é a posição inicial dele. 0. Parte do ponto inicial igual a 0. Qual é a velocidade do móvel vermelho? Isso eu não tenho. Então, isso eu vou ter que obter analisando o gráfico. Como é que eu faço isso? Pessoal, é só pegar algum intervalo de tempo e de posição aqui. No caso do móvel vermelho, eu tenho bem demarcado que ele andou 3 metros. Ele andou 3 metros, olha só a intersecção aqui com o tempo, em 2 segundos. Ele andou 3 metros em 2 segundos. Então, como eu sei que a velocidade é constante, que é MRU, então eu já posso tirar que a posição, se ele andou 3 metros em 2 segundos, a velocidade dele, porque velocidade, por definição, é distância sobre tempo. Então, fica 3 por 2, que é 1,5 metros por segundo, que é a velocidade do móvel em vermelho. Beleza? Vamos olhar para o móvel azul. O móvel é azul... Professor, podia explicar isso de volta ali? Cara, vamos de novo. Quantos metros andou o móvel vermelho e em quanto tempo ele andou? Porque qual é a definição de velocidade? Qual é a distância percorrida por intervalo de tempo? Isso é definição de velocidade. Como eu tenho um gráfico aqui e eu tenho salientado esse intervalo de tempo aqui, de 2 segundos, eu observo quantos metros o objeto em vermelho andou. Quantos metros ele andou? 3. Olha o intervalo de tempo aqui. Em 2 segundos, ele andou 3 metros. Então, o que eu vou fazer? 3 metros que foram andados em 2 segundos. Daí eu tiro a velocidade do móvel. Vou fazer agora para o móvel em azul. A mesma coisa. Em 2 segundos. Em 2 segundos. Quantos metros andou o meu móvel? Andou 8 metros nesse caso. Olha só, ele saiu de menos 8, foi a 0. Então, ele andou 8 metros em 2 segundos. Então, como é que calcula a velocidade? 8 metros sobre os 2 segundos que ele andou. 8 por 2, 4 metros por segundo, que é a velocidade do móvel em azul. Beleza? Então, quando eu pego um gráfico, eu tenho que analisar os pontos dele. Metros, tempo, para poder tirar essas informações aqui. Certo, gente? Seguimos. Com isso, tem a posição inicial, tem a velocidade, construa a função horária, que é o que ele pede na letra A. Olha lá. Para o móvel em vermelho, qual é a função horária dele? S1 igual a 0, que é a posição inicial dele, aqui, lá na minha canetinha, mais 1,5, que é 1,5 a velocidade dele, vezes tempo. Não substitua o tempo, que é uma função, duas incógnitas. Isso é uma função, tá? Escrevi a função do primeiro móvel. A função do segundo móvel, S2 igual a menos 8. Por que menos 8? É a posição inicial do segundo móvel. Mais 4, que é a velocidade dele, vezes tempo, que é a incógnita. Certo? Então, essa aqui é a resposta da letra A. Isso aqui, Escrever essas funções eram as respostas da letra A. Tá? E que eu queria que vocês deveriam me mostrar. Me mostrar como é que obteram as velocidades. Teve gente que só me mostrou isso aqui, Só mostrou a função e não mostrou como é que obteve a velocidade. Eu fiquei pensando, foi o Chico Xavier que disse para ele como é que foi esse valor de velocidade? Então, quando vocês forem me apresentar as coisas, os exercícios, tem que me apresentar todos esses detalhezinhos para eu saber de onde que veio, tá? Fechado a letra A. O que eu vou fazer na letra B? A posição de encontro dos carrinhos.
Para obter a posição de encontro, gente, o que eu preciso fazer? A condição de encontro. Eles estavam lá, ó, e eles saíram na mesma... um saiu na posição -8. Esse aqui saiu na posição 0, mas esse aqui é mais rápido. Então, uma hora eles vão se encontrar. Quando que eles se encontram? Condição de encontro. Tá aqui a condição, ó. As posições finais iguais. Essa é a condição de encontro, tá? Qual é a função horária do primeiro? Tá aqui. A gente já escreveu no exercício anterior, né? Posição de encontro do segundo, a função do segundo. Tá aqui, tá escrita. O que eu vou fazer? Iguala as equações. Olha lá. Igualei. Professor, cadê o zero? Vocês não vão ficar escrevendo zero. Não há necessidade nenhuma de escrever um zero, né? Numa função. Então, por isso que eu só escrevi 1,5t, que é igual à função 2. Ó, apliquei a condição de encontro dos móveis. Pessoal, que informação eu vou tirar aqui? O tempo. Ó, olha o que sobrou aqui. O tempo para obter. Como é que eu vou obter o tempo, gente? Só resolver essa equaçãozinha aqui, ó. O que eu fiz? Passei esse mais 4 lá para o outro lado. Como ele está somando aqui desse lado, ele passa para o outro lado subtraindo, né? Então, ele passa menos 4. Como eu tenho 1,5t menos 4t, eu posso subtrair esses dois caras, por causa que os dois têm um tzinho junto ali com eles. Então, eu posso subtrair eles, tá? Eu jamais poderia fazer menos 8 mais 4t e vocês me disserem que isso aqui é menos 4t. Porque esse aqui é menos 8, isso aqui é mais 4 vezes t. Eu não posso somar eles. Só posso somar os carinhas que são iguais, ó. 1,5t e menos 4t. O que restou aqui? Menos 2,5t, que é igual a menos 8, né? Menos os dois lados da igualdade. Vocês sabem que eu posso multiplicar tudo por menos 1, né? E aí o tempo fica o quê? Passa esse 2,5 dividindo. 8 divididos por 2,5. E eu obtenho o tempo que eles levaram para se encontrar. Então, eles levaram 3,2 segundos para se encontrar, gente. É isso que o exercício pede? Não é isso que o exercício pede. O que o exercício pede? A posição do encontro deles. Como é que eu vou achar isso? Simples. Só jogar esse tempo aqui, ó, em qualquer uma das funções horárias dos móveis. Como eles vão se encontrar, qualquer função dessas vai me fornecer a posição final de encontro deles, tá? O que eu faço aqui, ó? Multiplico por 3,2. No caso, eu peguei a função S1, tá? Peguei a função S1 e aí eu multipliquei aqui pelo tempo que eles levaram para se encontrar. Qual foi o valor que eu obtive? 4,8 metros, tá? Então, a posição de encontro deles é 4,8 metros. Beleza, gente? A gente já tinha feito um exercício parecido com esse no livro, tá? Então, foi mais repetir os processos, tá? Se vocês não compreenderam ainda esses processos, vocês tentem voltar depois esse vídeo aqui, ó, e tem uns gatos brigando lá atrás, tá? Vamos Eu tenho uma dúvida. Fale! Quanto que valia essa avaliação? Valia 10. 10? Mais os pontinhos que vocês tinham lá dos trabalhinhos que vocês me entregaram. Então, no total, fechavam 11,5 pontos, se não me engano. E daí tu já usou a nota no SIGA? Sim, tá lá. Tá tudo lá. Tudo lá. Então... Depois a nota é aquela que tem N1, né? Isso, o N1. Não é a média, não olhem para a média, porque a média é só depois que juntar as 3 notas, tá? Beleza? Então, olhem para o N1. O N1 lá é a nota dessa avaliação mais os trabalhos que vocês fizeram. Beleza? Ó, se eu fosse usar... Ali eu mostro, ó, que se eu fosse usar a função S2, ia dar o mesmo resultado. Só para mostrar que eles se encontram na mesma posição, né? Então, tanto faz eu usar a função 1 ou usar a função 2. Beleza? Seguimos. Pessoal, é importante que depois vocês façam isso no caderno de vocês. Refaçam, né? Tem dúvida? Tenta refazer, pega esse vídeo aqui e depois vai acompanhando para tirar todas as dúvidas possíveis, tá, gente? Mais um exercício. Agora é um exercício de MRUV, tá? Esse aqui é o terceiro exercício que da nossa avaliação. Por que é MRUV? Porque tem aceleração. Se tem aceleração, é MRUV.
tá? O que diz o exercício? Durante uma partida de boliche, um atleta arremessa uma bola em direção aos pinos. Ao sair das mãos do atleta, a bola de boliche tem 4 metros por segundo de velocidade. E ao chegar aos pinos, ela tem uma velocidade de 20 metros por segundo. Olha só, ela tinha 4, chegou a 20. Foi acelerada, certo? Considere que todo movimento tem uma duração de 4 segundos. E que a aceleração é constante. Isso é básico do MRUV. Uma aceleração constante é padrão no movimento retilíneo uniformemente variável. Tá? O que ele está pedindo nesse exercício? Letra A aceleração. Letra B, a velocidade da bola após ter transcorrido 1,5 segundos. Como que eu faço esse exercício? Pessoal, eu sempre digo que em exercício de física a gente precisa anotar todos os valores que são dados pelo exercício. Né? Olha lá, faz uma tabelinha, coloca velocidade inicial, 4 metros por segundo, velocidade final, 20 metros por segundo, intervalo de tempo que transcorreu esse movimento, 4 segundos, tá? Beleza, esses são os dados que o exercício me deu. O que eu vou fazer? Eu quero aceleração, né? Então eu vou aplicar a definição de aceleração. Qual é a definição de aceleração? Variação de velocidade por intervalo de tempo. Se ele variou de 20, ó, lembra que é um delta, né? Vou botar aqui o delta. O que é um delta? Um delta de velocidade. Um delta de velocidade é a velocidade final menos uma velocidade inicial. Qual era a velocidade final dele? 20. 20. Menos velocidade inicial, 4. Tá? O ΔT é o intervalo de tempo transcorrido. É tempo final menos tempo inicial também. Só que ele só te diz que levou todo esse movimento 4 segundos. Então, esse é o intervalo de tempo. 4 segundos. Tá? Então, tá ali, ó. 4 segundos, coloquei aqui. O que eu faço? Só resolver, gente. 20 menos 4, 16. Dígito 4. 4 metros por segundo quadrado. Essa é a aceleração da bola e está resolvida a letra A. Simples, tá? Esse aqui eu acho que pouca gente teve dificuldade, pelo que eu vi. Os exercícios, tá? Na letra B, eu vou ter que usar a função da velocidade para o MRUV, tá? Que é essa equaçãozinha aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial, uma aceleração vezes tempo. Por quê? Porque ele quer descobrir qual é a velocidade da bola quando é transcorrido 1,5 segundos. Então, imagine o seguinte. O jogador joga a bola de boliche. Ela sai com 4 metros por segundo de velocidade. Existe uma aceleração. Essa aceleração é constante. Qual é a aceleração? Está aqui, ó, 4 metros por segundo ao quadrado. Essa é a aceleração da bola. Tá? O que acontece? Após 1,5 segundos, né? Após 1,5 segundos, a velocidade ela não vai ser 20. Ela vai ser um valor menor. Porque ela chega a 20 metros por segundo depois de 4 segundos. Eu quero saber qual é a velocidade após 1,5 segundos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar essa equaçãozinha, como eu já sei a aceleração, eu vou usar ela ali, ó, e vou substituir pelos dados iniciais que eu tenho. Quais são os dados iniciais? A velocidade inicial, 4, e a aceleração, 4. Certo? Vou substituir o tempo pelo tempo que ele quer no exercício, ó, 1,5 segundos. Ó, 4 mais 4 vezes 1,5 segundos. Acabou a física. Acabou a física, matemática. Tá? O que vai acontecer aqui, ó? Ordem. 4 vezes 1,5. Multiplicação primeiro sempre, tá? Às vezes as pessoas cometem esses erros, eu observo muito, tá? O cara soma primeiro 4 mais 4. Não, sempre a multiplicação primeiro. 4 vezes 1,5, 6. 6 mais 4, 10 metros por segundo. Então, após 1,5 segundos de movimento, a bola de boliche tem 10 metros por segundo de velocidade. E essa é a resposta da letra B do exercício. Alguma dúvida aqui, gente? Não? Ninguém falar nada, eu vou seguindo. Tá? Mais 2 exercícios ainda. Depois, por hoje é só, tá? Então, falta pouquinho. Aguentem firme, não durmam, tá? Não durmam, toma um café, toma um chimarrão aí. Pelo amor de Deus, dormir nas aulas EAD é o fim da bola para mim, porque eu não posso nem cuidar, nem saber quem está dormindo, não. Gente, esse exercício aqui
ele realmente foi inspirado num exercício aí da internet. Eu modifiquei ele em vários aspectos. E eu observei que vocês acharam esse exercício, né? Por quê? Porque vocês resolveram por Torricelli e a gente nem estudou Torricelli ainda. Tá? A gente nem estudou, por isso que eu colocava lá na resolução de vocês. Resolveu por Torricelli. Só que vocês não estudaram Torricelli ainda. Então, vocês acharam o exercício, eu modifiquei ele porque era para resolver com as equações que a gente já estudou até agora. Tá? Alguns eu vi que tentaram. Realmente tentaram com as equações que nós usávamos. E eu considerei isso aí. Tá? O Rafael disse que era para fazer por Torricelli, eu fiz. O Rafael, ele não deveria estar envolvido nessa prova. Eu vou, inclusive, falar para ele, ó, Verdade. prova de física. Não vai dar pitaco na prova de física. Ai, aí, bah. Viu? Ó, ele te prejudicou nessa parte. Não gostei disso aí. Então, olha só, gente. No último campeonato mundial de atletismo, né? Então, o Usain Bolt, atleta jamaicano, quebrou o próprio recorde mundial nos 100 metros rasos. Considere que Bolt realiza os primeiros 50 metros, tá? Então, ó, olha só, vou tentar fazer uma linha do tempo aqui, ó. E porqueira. Torto, tá? Vai melhorar isso aqui, tá, gente? Eu vou acostumar a fazer uns desenhos melhores. Então, são 100 metros, distância total. Só que nos primeiros 50 metros, tá? Os primeiros 50 metros aqui, o que acontece? O Usain Bolt, ele faz um movimento acelerado. Então, aqui, ó, nos primeiros 50 metros, MRUV. Ou porqueira, tá? MRUV. Então, nesses primeiros 50 metros, tem aceleração. Existe aceleração. Nos últimos 50 metros, não tem aceleração. Não tem aceleração. Então, aqui, ó, a aceleração é igual a zero. Então, nos últimos 50 metros, é só MRU. Ou seja, ele corre acelerado nos primeiros 50 metros, depois ele mantém velocidade constante e só ganha, tá? Essa é a cara do exercício. Entenderam? O exercício é dividido em duas partes. É realmente o exercício mais difícil da prova. Ele era o exercício mais difícil da prova mesmo, tá? O que eu vou fazer? Vou usar a equação da posição. Por quê? O que o exercício está pedindo? O tempo que ele leva para completar a prova. Tá? E eu bolei esse exercício para dar exatamente o tempo do recorde dele. Tá? Então, eu fiquei jogando com os números lá para dar o valor certinho do recorde dele, para ficar mais real esse exercício. Então, olha só. O que eu quero nesse exercício aqui? Eu quero encontrar os tempos. O tempo que ele leva para completar os primeiros 50 metros e o tempo que ele leva para completar os últimos 50 metros. Era isso. Usando as equações de MRUV nos primeiros 50 metros e usando as equações de MRU nos últimos 50 metros. Era para fazer isso, tá? Então, olha lá, o que eu faço? Vamos pegar os dados, né? Os dados que o exercício me fornece. O exercício me fornece que ele andou 50 metros. Ó, essa aqui é a primeira parte, ó. Primeira parte, primeiros 50 metros. Ele andou 50 metros. Você sabe como é que um corredor parte, né? Como é que um corredor parte numa corrida de 100 metros? Parado. Se ele parte parado, qual é a velocidade inicial dele? É zero. Tá? É zero. Então, a velocidade inicial do móvel, do Usain Bolt, é zero inicialmente. O que acontece? Eu uso o resto da equação com uma aceleração de 2,5 metros por segundo, que é como o exercício me diz. E vou descobrir quem? O tempo. Aqui, ó. Essa é a minha incógnita. Vamos resolver. Resolvendo, então, aqui, ó. 2,5 vezes 1 meio. Como é que eu faço isso? É só dividir 2,5 por 2, gente. 2,5 por 2, porque isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. 1,5 vezes 2,5. Né? Ó, para quem não lembra, a multiplicação de fração. É isso aqui que eu tenho, ó. 2,5 é como se tivesse 1 embaixo. Multiplico as linhas de cima e as linhas de baixo. 2,5. Vai melhorar, eu juro que minha letra vai melhorar aqui, tá? 2,5 por 2. E isso aqui é 1,25. Tá? Beleza? 1,25. Tá aqui, ó. 1,25. O que acontece? Eu quero descobrir o tempo. O tempo é minha incógnita. Então, eu vou passar 1,25 dividido por 50. Então, vai ficar 50 por 1,25. Isso aqui vai dar 40.
Tem o t quadrado aqui. Como é que eu excluo o quadrado daqui, gente? Raiz. Traz a raiz dos dois lados. Raiz de t quadrado é t. E raiz de 40 é 6,32. Então, o Usain Bolt levou 6,32 segundos para fazer os primeiros 50 metros da corrida de 100 metros. O que falta agora? Gente, eu preciso saber agora MRU. Os últimos 50 metros é movimento retilíneo uniforme. O que eu preciso saber? Qual é a velocidade que o Usain Bolt tem quando ele chega aqui, ó, quando ele termina os primeiros 50 metros? Como é que eu faço isso? Tá aqui, ó. Vamos verificar qual é a velocidade do Bolt. Olha só, tá aqui o vermelhinho, tá? Não se percam aí. Após os primeiros 50 metros. Os primeiros 50 metros são MRUV. Eu vou usar uma equação de MRUV, então, para descobrir qual é a velocidade que ele chega após 6,32 segundos. Ó, olha a equação que eu usei. Beleza? A velocidade inicial dele era 0, ele parte do 0, paradinho. A aceleração dele é 2,5 e transcorreu 6,32 segundos até ele obter a velocidade dos primeiros 50 metros. Qual é a velocidade? Aqui, ó, só multiplicar 2,5 por 6,32. 15,8 metros por segundo. Então, o Usain Bolt levou 6,32 segundos para fazer os primeiros 50 metros. E quando ele completa os 6,32 segundos, ele tem uma velocidade de 15,8 metros por segundo. Eu sei, esse exercício aqui, ele era pegado, tá? Vocês tinham que estar bem exercitados para entender todas essas lógicas aqui. E ler bastante, né? Não se esqueçam que a física ela depende muito da leitura de vocês de interpretação do texto, tá? Então, ó, 15,8 metros por segundo era a velocidade dele quando acabou os 50 metros. Os últimos 50 metros, como é que vai ser? MRU. Com qual velocidade? 15,8. Vou usar uma equação do MRU agora para fazer os últimos 50 metros. Quanto que ele andou? 50. Tá? Então, aqui, gente, eu botei como 0. É como se ele começasse um novo movimento. Tá? Como se ele começasse um novo movimento. Vocês poderiam ter feito o seguinte. No S0, ter colocado 50, que ele estava já andando 50 metros. E o S final, como sempre, 100. Tá? Poderia também. Daria igual o exercício, tá? Tem gente que fez isso, que eu vi. Mas aqui eu vou facilitar minhas contas, né? Eu posso dizer, então, que depois de completar 50 metros, zerou. Porque vai começar um novo movimento. O movimento em MRU. 0, e aí vai completar mais 50 metros. Então, a posição final dele é 50 metros. Qual é a velocidade dele? 15,8. O que eu preciso descobrir? O tempo. Tem 0 aqui. 15,8. É só dividir aqui, ó. Os 15,8 dividir por 50. 50 por 15,8. Os últimos 50 metros, então, os Usain Bolt fazem 3,16 segundos. Vocês podem botar na calculadora aí e rever isso aí. O que o exercício pede? O tempo total do movimento dele. Como ele fez aqui, ó, o primeiro tempo em 6,32 segundos, em MRUV. Os últimos 3,16 ele fez em MRU. Qual é o tempo total? Só somam os dois tempos que a gente obteve, ó, que é o recorde mundial, 9,48 segundos. Em 9,48 segundos, uma pessoa corre 100 metros. Isso é incrível. Tá? Se vocês tentarem um dia, por mais corredores que vocês forem, vocês vão correr em 17 segundos, 18 segundos. Tá? É bem difícil. Pessoal, beleza? É um exercício complicadinho. Refaçam ele, para quem ficou com dúvida. Tenho no caderno isso. Porque quando a gente for trabalhar agora com outros tipos de movimento, né, circular e tal, algumas coisas parecidas com essas podem a gente usar novamente, tá? Beleza? Seguindo, se ninguém falar nada, eu vou seguir. Pô, já foi todos os exercícios? Não acredito. Era 5. Pois é, agora eu tô... Será que eu esqueci ou deletei sem querer? Não acredito. Ah, meu Deus. Acho que eu deletei aqui, gente. Mas aí eu deixo para a próxima aula. Para corrigir aqui. Olha a cabeça do professor viajando aqui. Pelo visto eu acho que eu deletei.
Mas já são Vai. 11h20 também. Deixa eu parar aqui de transmitir. Gente, faltou um exercício, né? Eu vou botar isso aí na próxima aula, tá? Na próxima aula eu vou corrigir esse último exercício. A próxima aula ela não vai ser ao vivo, vai ser uma aula gravada, tá? Eu vou fazer essa primeira parte resolvendo o último exercício que falta. Tenham essas resoluções aí no caderno de vocês, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês podem vir me chamar, tirar dúvidas. As notas já estão disponíveis lá. Eu quero que vocês agora